Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos continuar o assunto do vídeo anterior, que é as origens históricas da Inglaterra, dessa vez começando do reinado de Edgar até mais ou menos o começo aí da Guerra dos 100 Anos. Antes de começarmos a falar do vídeo, eu gostaria de falar também sobre essa mudança de nome no canal, que antes era Navegando na História, então eu decidi mudar para No Rumo da História. Primeiramente por causa que haviam muitos outros canais com o mesmo nome. Segundo, porque um deles tinha um conteúdo muito semelhante ao meu, especificamente falando da Primeira Guerra Mundial, que era onde eu queria chegar. E terceiro, porque eu queria algo mais original pra mim, sabe? Algo meu, muito mais meu do que algo que parecia ser plagiado. Então, vocês vão ver algumas mudanças, vocês já repararam que a introdução teve uma mudança e ainda vão reparar algumas mudanças ao longo deste vídeo também. E também gostaria de falar também que no final do vídeo eu falei Nortúmbria, é Normandia, na verdade, tá? Feitas essas ressalvas e as explicações, continuando este vídeo, nós vamos começar do reinado de Edgar, que assumiu em 959, depois de tudo que nós vimos no vídeo anterior. Ele vai intensificar muito as guerras com os normandos, que ou seja, os que vêm do norte da França, que na época era um ducado separado da França, não fazia parte da França, era um ducado, ou seja, tinha um duque, que era o seu chefe de estado próprio, diferente do francês. Então Edgar morre e assume o seu filho Ethelberto, que é derrotado por Sueno I da Dinamarca. Após a morte de Ethelberto, o Sueno I da Dinamarca, o da imagem, vai ser o novo rei da Inglaterra. Mas assim que o Sueno I da Dinamarca morrer, a Inglaterra volta para a posse da casa de Wessex, com Edmundo II assumindo, mas ele morre cedo, então assume Canuto, que é um parente de Sueno I da Dinamarca, um dinamarquês também, obviamente, e ele decidiu então unificar Dinamarca, Noruega e Inglaterra sob um império ao seu comando. Ele vai morrer, o filho dele vai assumir e vamos continuar nisso até 1042, quando Eduardo recupera o trono para os ingleses. Eduardo morre sem herdeiros e nós começamos com mais uma disputa pelo trono inglês, com Haroldo Godwinson vencendo a disputa e se tornando rei. Mas Haroldo Godwinson não teve um reinado fácil, porque Haroldo III da Noruega invade a Inglaterra querendo recuperar o que ele perdeu após a morte de Sueno I e também a morte de Canuto e de seus filhos. Enfim, o golpe que restaurou a casa de Wessex no domínio da Inglaterra. Haroldo III da Noruega então decide recuperar a Inglaterra para a posse da Noruega e Dinamarca. Ele é derrotado na Batalha de Stamford Bridge em setembro de 1066, mas Haroldo batalha de novo na Batalha de Hastings contra Guilherme II da Normandia e é derrotado e morto. Que isso fazia parte de uma campanha da invasão normanda à Inglaterra, que já tinham invadido por outros pontos da Inglaterra, e acabou que calhou de Haroldo Godwinson e seu exército, vindos da batalha contra Haroldo III da Noruega, encontrarem os exércitos de Guilherme II da Normandia. Eles estavam esgotados, então obviamente perderam, e Haroldo Godwinson será morto na batalha. Então Guilherme II se torna o rei da Inglaterra, inaugurando o período conhecido como Conquista Normanda ou Inglaterra Normanda. Ele vai enfrentar muita resistência no início de seu governo,
mas vai conseguir estabilizar depois de um tempo, que, como eu já disse, é sempre difícil para um francês se dar bem com os ingleses. Daí que vem essa rixa de franceses e ingleses, porque teoricamente os normandos são franceses. O que hoje nós conhecemos como Normandia, lembra do dia D, Segunda Guerra Mundial, França, enfim, hoje faz parte da França. Na época, apesar de ter características muito semelhantes às da França, era um ducado independente da França, na época. Hoje em dia é França, então os ingleses assimilaram as duas coisas e decidiram que franceses dominaram eles, sendo que oficialmente foram normandos, o ducado da Normandia, que dominou a Inglaterra por um período de tempo considerável. Enfim, ele vai substituir, nessa montagem de governo, vai substituir os nobres ingleses por nobres normandos. Vai adotar o uso do francês normando na sua corte, algo que já vai ficar profundamente marcado, né, na língua inglesa. Lembra que eu falei no vídeo anterior? A língua inglesa, assim como a portuguesa, se transformou ao longo dos séculos, ao longo do milênio, né? E acabou virando o inglês que nós temos hoje. Não é um inglês que você é praticamente obrigado a saber para ter alguma chance de emprego em certas posições no mercado de trabalho, né? Mas continuando. O francês normando influenciará bastante também essa língua inglesa como nós a conhecemos hoje. Então, os normandos vão encontrar uma Inglaterra já autossuficiente, porque em termos de agropecuária e pecuária já eram autossuficientes, ou seja, tinham vacas, ovelhas, bois, pastos, gados em geral e plantações também, trigo, soja, milho. Tinham plantações e gado em geral suficientes para eles próprios e para exportação. Então a Inglaterra tinha uma excelente produção agropecuária, mas faltava a eles a manufatura têxtil, porque a lã das ovelhas deles era vendida para uma região lá na Bélgica para virar tecido que voltava para eles. Ou seja, eles tinham tudo menos as próprias roupas, o próprio tecido. Mas isso lá na Revolução Industrial, por volta de 1700, já vai ter mudado. E o que você também tem que saber sobre a Inglaterra nesse período é que essa é a base da industrialização inglesa. Aqui nós já vemos a Inglaterra já grande, apesar de ter sido derrotada várias vezes pelos normandos, depois pelos dinamarqueses, noruegueses, enfim, pelos franceses depois. Porque, como eu disse, normandos e franceses nessa época não são a mesma coisa. São um ducado próprio, tá bom? Mas continuando, Guilherme I da Inglaterra, ou Guilherme II da Normandia, vai morrer e Henrique I vai assumir, dando continuidade a esse processo de integração normanda dentro da cultura inglesa e da política inglesa. Ele vai morrer em 1135 e começa mais uma disputa pelo trono, com Henrique II sendo proclamado rei da Inglaterra em 1154. Ele afasta a Inglaterra do feudalismo, não é? E desfaz um pouco dessas políticas normandas, ou seja, essa apropriação normanda da cultura inglesa. Já que também não foi tão fácil assim conseguir proclamar Henrique II como rei da Inglaterra, como eu disse, disputa pelo trono. Teve a questão da mãe dele conseguir formar um acordo com outros grandes chefes políticos para pôr ele no trono quando ele pudesse ser o rei da Dinamarca, rei da Inglaterra, perdão. Então ele vai morrer e assume o tão conhecido Ricardo I. Vocês obviamente não conhecem esse nome, Ricardo I, mas provavelmente conhecem esse, Ricardo Coração de Leão. Ele batalha nas cruzadas, especificamente a terceira, e aqui eu faço um breve resumo do que foi as cruzadas, que foi uma guerra impetrada principalmente pela Igreja Católica, e acabou que franceses, ingleses, apoiados pelo Papa, decidem invadir Jerusalém para tomar de volta Jerusalém, que estava no momento sob o controle do Império Otomano, não é? No fim,
acaba numa inconclusão a partir da quarta e quinta cruzadas. Já não tinha muito mais esse ideal de recuperar Jerusalém, era só saquear mesmo. E ainda vão ocorrer muitas pequenas batalhas entre os ingleses, franceses, entre cristãos em geral, por riquezas, dívidas, enfim. O que importa é que durante essas cruzadas ele vai lutar ao lado do Papa, mas ao mesmo tempo ele também vai lutar contra Filipe II da França, que tinha, obviamente, pretensões territoriais dentro da Inglaterra. Mas Ricardo Coração de Leão, em algum momento, ia morrer. E morreu. Então assume João Sem Terra. Enfim, esse nome provavelmente vocês não conhecem, mas ele se chama João Sem Terra, conhecido como João Sem Terra, por causa que ele perdeu muitos territórios para Filipe II da França. Ele vai arrumar muita briga com a nobreza e com o clero, e vai arrumar tantas intrigas com a nobreza e o clero, que estes, em 1215, o forçarão a assinar a Magna Carta, que limitará os seus poderes. Essa que será a principal base para o que nós conhecemos hoje como a Constituição da Inglaterra. Essa Magna Carta também marca um longo processo conhecido como Constitucionalização da Inglaterra, que culminará lá na frente com a Constituição do Reino Unido da Inglaterra. Esse João Sem Terra morre um ano depois, em 1216, e assume Henrique III. Ele também vai perder muitas batalhas, vai também arrumar intrigas com a nobreza e também será forçado a assinar a Magna Carta e também as disposições de Oxford. Um tal pai, tal filho, né? E essa Magna Carta e essas disposições de Oxford, que ele foi forçado a assinar, combinaram que ele teria que se sujeitar a um parlamento com 15 integrantes que se reuniria 3 vezes por ano. Henrique III não gostou muito dessa situação de estar com seus poderes severamente limitados e então vai se aliar com o Papa para anular as disposições de Oxford e a Magna Carta, e também voltar a subjugar a nobreza sob seu comando. Ele vai conseguir anular alguns termos desse acordo da Magna Carta e das disposições de Oxford, mas não vai conseguir dominar a nobreza, gerando mais uma guerra civil na Inglaterra. E em 1264 ele acaba se tornando prisioneiro de Simão V de Montfort. Simão V de Montfort então dá meio que um golpe e passa o poder para ele, ou seja, Simão V de Montfort aprisiona, captura Henrique III e se autoproclama rei da Inglaterra. Em 1265, o parlamento irá se reunir e com isso, com o apoio do parlamento, Simão V será deposto e assassinado pelo príncipe herdeiro Eduardo. Então, Henrique III é restaurado e, como um agradecimento ao parlamento, ele dissolve o parlamento. Então, ele morre em 1272 e assume Eduardo I, que vai promulgar inúmeros decretos restringindo o seu poder e convocando o primeiro parlamento oficialmente reconhecido na Inglaterra. Ele vai conquistar o país de Gales e inicia um plano de conquista da Escócia. Vai morrer em 1307, com seu filho Eduardo II assumindo. Ele tenta dar continuidade ao plano de seu pai de conquistar a Escócia, mas falha e acaba sendo derrotado na Batalha de Bannockburn em 1314, desistindo desse plano de conquistar a Escócia. Ele é forçado a abdicar em 1327 após inúmeras desgraças que ele sofreu em seu reinado, e então assume Eduardo III, que terá um importante papel na tão conhecida Guerra dos 100 Anos, que é o assunto do próximo vídeo, por causa que é um assunto muito extenso, 116 anos de guerra, não é? Muito extenso para se falar em um vídeo só, em um vídeo só como esse. Então eu vou deixar um vídeo específico para a Guerra dos 100 Anos e depois a gente continua falando sobre o Reino da Inglaterra até chegarmos
no Império Britânico, sua participação na Primeira Guerra Mundial, e então passamos para a próxima grande potência que lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que a mudança de nome pode ser um pouco confusa, não é? Então, tenho paciência, com o tempo o nome vai se ajustar melhor, não é? Essa mudança de nome. Mas esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Também comentar, né? Se alguma curiosidade que você viu aí, que você sabe, que eu deixei passar aqui. E, bom, valeu, falou.